Boa noite, pessoal! Hoje é dia 10 de março de 2021. Vamos começar mais uma live para falarmos a respeito do mercado americano. O nosso objetivo é trazer informações ricas para ajudar você, empreendedor, você, empresa que deseja acessar esse mercado internacional. Vamos trazer hoje a Heloíse da Registrar Corp, uma empresa que nos apoia, trabalha junto com a FCI no mercado americano. Vamos trazer a Heloíse, conversar, começar a trabalharmos um pouco melhor a respeito dessas oportunidades do mercado americano. Vamos lá, Elo, estamos prontos. Vamos te colocar aqui e ao vivo, tá bom? Estamos aguardando a Elo. Um minuto só. Olá, Elo! Tudo bem? Olá, Está me ouvindo Fernanda. bem? Tudo bem? Consegue Que me ouvir bem? bom! Consigo te ouvir muito bem. Bem-vinda à sua primeira Perfeito. live. É um prazer. Muito obrigada. Que bom! Prazer é nosso da FCI para poder contar, sem dúvida, com o seu apoio, trazendo informações ricas, né? Para que a gente possa trazer para esse público que almeja tanto alcançar o mercado internacional, olhando agora para o mercado americano, né? Para quem não me conhece, está participando da nossa primeira live. Eu sou a Fernanda Iório, líder da empresa FCI. Nós somos uma empresa de assessoria ao comércio exterior. Apoiamos as empresas na identificação de potenciais importadores em diversos mercados, como também identificamos fornecedores internacionais, preparamos a empresa para começar a desbravar o mercado internacional. Elô, se apresente quem a Registra Corp. Vamos lá, queremos saber um pouquinho mais sobre você. Com certeza. Fernanda, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, nessa primeira live da Registrar Corp, né? A Registrar Corp é uma empresa americana que foi fundada em 2003 nos Estados Unidos, em Virgínia. Hoje ela é a maior Uhum, empresa em assistência com os requerimentos da FDA dos Estados Unidos, né? Eu uhum. estou trabalhando nessa empresa desde 2018 e agora, a partir de 2019, eu comecei a representar exclusivamente a empresa aqui no Brasil. Então, nós temos mais de 20 escritórios ao redor do mundo. É uma empresa muito grande que realmente assiste com todos os requerimentos da FDA dos Estados Unidos, tá? Uhum. Me diga um pouquinho, Elô, o ponto de início, né? O que é FDA? Quem é FDA? Explica um pouquinho para nós. Então, Fernanda, a FDA é a Food and Drug Administration, né, que é a administração de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, é o órgão regulamentador, seria equivalente a uma Anvisa aqui do Brasil. Então, ela regulamenta medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, emissores de radiação, suplementos e bebidas também. Bacana. E há quanto tempo a Registrar Corp está aqui no Brasil, efetivamente? Então, desde que foi fundada em 2003, nós temos o escritório em Buenos Aires, na Argentina. Até então, era o escritório da Argentina que cuidava de toda a América do Sul, inclusive do Brasil. Eu iniciei os trabalhos em 2018 lá na Registrar Corp em Virgínia, nos Estados Unidos, que seria a sede da empresa. Comecei a representar a partir de 2019 aqui, efetivamente no Brasil, porque até então nós assistíamos através do escritório de Buenos Aires, na Argentina. Inclusive, o meu chefe regional ainda, né, está por trás de todos esses países que regem a América do Sul, tá bom? Bacana. Elô, você sabe que muitas empresas almejam acessar o mercado americano,
né? Com É um certeza. mercado de alto potencial de consumo, independente da Covid, tem uma necessidade grande, né, para o processo de importação. Nós temos uma proximidade muito maior aos Estados Unidos, se comparado ao mercado consumidor da China, né? Nós temos ainda uma crise alarmante da questão do transporte, né, internacional. Eu falo aí da parte, principalmente da questão da parte de containers, né? Então, quanto mais próximo, mais rápido for acesso ao mercado, melhor, né? Até porque nós temos aí um custo gritante que é o custo logístico, né? Então é importante que a gente olhe para bons mercados, mercados que tenham aí um alto poder de consumo, de compra, para que possivelmente a gente tenha uma possibilidade significativa de sucesso na exportação, né? Com O certeza. FDA, como sendo um órgão regulador, assim como nós temos a Anvisa aqui no Brasil, e um órgão regulador em cada país, né, obviamente, para que possa aí ditar as regras do que pode entrar no país, do que pode ser comercializado, o que está dentro das normativas do consumo alimentar, da parte de uso médico, EPI, etc. É importante, obviamente, que a gente entenda, né? Eu, por exemplo, sendo uma indústria brasileira, eu preciso do FDA. Eu sendo apenas uma empresa que terceiriza o meu processo produtivo, né? Com uma indústria que eu não tenho processo produtivo, eu terceirizo, né? Ou mesmo eu sendo importador, distribuidor, abrindo uma filial no estado americano, eu preciso da FDA? Quem é que precisa da FDA, Elô? Então, Fernanda, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, tudo depende do tipo de produto que nós estamos falando. Se tratando, por exemplo, de alimentos, bebidas e suplementos, que se enquadram nessa categoria de food, né, de alimentos. A FDA ela requer que todas as empresas que fabricam, processam, embalam ou armazenam alimentos, bebidas e suplementos que serão consumidos por humanos ou animais nos Estados Unidos tenham o registro na FDA. Então, vamos supor que uma empresa vai contratar uma terceirizada, uma indústria, né, para fabricar os seus alimentos e, na verdade, o distribuidor ele não precisa do registro. Quem precisa do registro é a empresa fabricante. Por quê? A FDA, ela quer sempre ter acesso a quem está fabricando, quem está processando esses produtos, para que caso eles queiram ter acesso e verificar se estão sendo fabricados de acordo com as boas práticas de fabricação e segurança alimentar, eles querem poder ter esse acesso. Então, no ramo alimentício, realmente, quem precisa registrar é a empresa fabricante e não a empresa distribuidora. Se tratando, por exemplo, de dispositivos médicos, as empresas fabricantes também mandatoriamente precisam do registro. Vamos supor que a gente pegue importe de um outro país aqui para o Brasil alguns insumos de dispositivos médicos e vamos depois exportar para os Estados Unidos. Ambas as empresas, se tratando de dispositivos médicos, precisariam do registro, ou seja, a empresa fabricante e o exportador estrangeiro também precisaria do registro perante a FDA. Então tudo depende, mas em geral, realmente são os fabricantes que precisam desse registro, tá? Então, o ponto alarmante é para o fabricante. Ele quem desenvolve o produto, ele que precisa passar a descrição em relação a esses produtos, é derivado de qual insumo, qual percentual, para que haja aí uma avaliação do próprio órgão regulador americano, que é o FDA, para obtenção desse numerozinho mágico de 11 números, né? Para que consigamos aí Exato. acessar o mercado americano, é isso? Isso. Na verdade, muitos clientes que nos procuram, eles até se surpreendem realmente com a facilidade, assim, se tratando de FDA, é sim bastante restrita, mas tá travado aqui. Você consegue me ouvir, Fernanda? Consigo te ouvir, travou um pouquinho a imagem. Vamos só aguardar um pouquinho.
Você tá conseguindo fazer a saída de som? Elô, Elô, Elô. Voltou. Estamos te vendo, Elô. Voltou. Vamos lá. Não, ainda não. Vamos tentar fazer a volta do som. Tá me ouvindo? Está me ouvindo, Elô? Elô? Tá me ouvindo? Não me ouve? Tenta um pouquinho estabilizar a sua internet. Live é assim mesmo, tá bom? Tenta estabilizar a sua internet. Eu não consigo te ouvir. Deixa eu tentar de outra forma. Pera lá. Senão a gente cai a conexão e volta de novo. Tá bom, pessoal? Pera lá. Deixa eu me ver aqui. Eu vou chamar de novo a Elu, tá bem? Pera lá. Registra, copy. Pera lá. Vamos lá. Estamos conectando novamente com a Elu, tá bom? É ao vivo, é assim mesmo. Vamos lá. Olá, Fernanda, consegue me ouvir? Pronto, é assim mesmo, Lu. Fica tranquila. Ao vivo é assim, amiga. Não fique preocupada, tá bom? Vamos lá. É diferente quando a Tudo gente bem. grava, né? Mas aqui é ao vivo. Onde paramos? Vamos lá. Sim, Em dos respeito aí à fabricantes, questão. né? Isso, sobre a questão dos fabricantes, exatamente. Para a questão alarmante de quem é que precisa efetivamente obter o FDA, né? Elo, quando a gente fala a respeito aí da necessidade da obtenção do FDA, quais são os documentos, o que é necessário para que eu possa obter o FDA? O que a FDA exige da minha empresa para que eu possa entregar a eles, para que possa ocorrer, iniciar esse processo de avaliação? Então, Fernanda, se tratando de alimentos, bebidas e suplementos, por exemplo, a empresa precisa de um registro na FDA. Ela não precisa de uma aprovação. Empresas alimentícias não necessitam de uma aprovação. É diferente do USDA, que seria o Departamento da Agricultura, que regulamenta, por exemplo, carnes, né, acima de 3% de carne já são regulamentados pelo Departamento da Agricultura. Eles precisam vir até o Brasil, fazer uma inspeção, certificado veterinário, enfim. Tem toda essa antes de poder exportar para os Estados Unidos, se tratando em carnes, né? No tocante do FDA, a empresa faz o registro perante a FDA, não precisa de aprovação, tá? Ela vai ter que nomear um US Agent, que seria uma pessoa nos Estados Unidos, para se responsabilizar por toda a comunicação entre a FDA e a empresa. Então, ela está apta a exportar para os Estados Unidos. É bem simples, assim, para alimentos. Só que uma vez que registrada, Fernanda, a empresa, ela fica sujeita a receber uma inspeção de rotina, tá? Pode acontecer daqui a 6 meses, daqui a 6 anos, é sempre com aviso prévio, tá? A inspeção pode ocorrer e a FDA, ela irá avaliar as boas práticas de fabricação e segurança alimentar, se estão sendo cumpridas, né? E até mesmo chegando no porto de entrada dos Estados Unidos, muitas vezes a FDA ela toma uma amostra desse produto, faz um teste laboratorial, depois constatando que não existem, né, maiores problemas com os alimentos, eles fazem a liberação então da carga, tá? Alimentos, por exemplo, como a pimenta do reino e a pimenta branca estão em alerta de importação proveniente, porque desde os anos 1980 que existe um problema com a constatação de salmonela na pimenta do reino e pimenta branca proveniente do Brasil. Então, esses alimentos, quando saem do Brasil, sempre vão passar por teste laboratorial, a menos que a empresa faça uma petição para entrar em alerta verde, né, na Green List do FDA. Mas é assim que funciona.
não precisa de maiores documentos para fazer o registro. A gente, né, faz a ciência, nomeia a empresa como US Agent. E aí o importador, Fernanda, ele vai se responsabilizar lá nos Estados Unidos por monitorar os seus fornecedores estrangeiros. Então, provavelmente que a FDA não vai solicitar maiores documentos, mas o importador vai sim solicitar para ter certeza de que esse controle está sendo feito, tá bom? Tá legal. Quando você, antes desse processo, né, me detalhe um pouco mais a respeito do que seria esse agente nos Estados Unidos, né? Porque isso é um ponto muito importante. O agente para comunicar a FDA, a empresa, ele é diferente do despachante aduaneiro, a gente não se envolve na parte, por exemplo, comercial, ele vai fazer a representação de comunicação, ele se responsabiliza pela empresa nos Estados Unidos. Por que, Fernanda, a gente não orienta com parente ou até mesmo um importador, um distribuidor como o USAID lá nos Estados Unidos? É pelo seguinte, é muito sério na questão das inspeções. A primeira inspeção de rotina que a empresa receber, não há custo algum. Inclusive, se precisar de tradutor, a FDA traz o tradutor deles. E se essa empresa ela falhar na inspeção, principalmente nas boas práticas de fabricação e segurança alimentar, ela está sujeita a receber uma reinspeção. E essa reinspeção, ela tem um custo de $300 por hora a contar do momento em que o inspetor americano da FDA sai dos Estados Unidos para vir para o Brasil, conduz a inspeção entre 2 a 5 do tamanho da empresa, né? E depois retorna para os Estados Unidos. E vamos supor que a empresa não pague esses $300 por hora. Se responsabilizar civil e criminalmente, inclusive, por pagar essa taxa caso a empresa não pague, né? Então é uma responsabilidade muito grande você nomear o US Agent. Muita gente fala, eu tenho um conhecido, eu tenho um primo, um tio, eu vou fazer o registro eu mesmo, nomear essa pessoa. Então, gente, responsabilidade muito grande do US Agent. Então tem que pensar direitinho em quem que você vai estar chamando para desenvolver esse papel. E o ponto importante é que esse agente dentro dos Estados Unidos, pode ser a Registrar Corp ou outros agentes, ele terá não só essa responsabilidade pelo pagamento, né, pela indústria não ter pago, por exemplo, né, essa pré-auditoria, auditoria, como também ele passa a ser o responsável pela indicação do pré-embarque, né? Eu acho que é um ponto importante, Elô, para a gente poder destacar a questão da indicação de que haverá aí uma carga, né, a ser exportada, seja uma caixa, um container, um pallet, você precisa sinalizar com antecedência, certo? A questão aí da aduana americana, né? Então, quem é que faz esse papel, Elô? Na verdade, todas as empresas que enviam, sejam amostras comerciais ou sejam vários containers, né, grande quantidade, elas precisam fazer um aviso prévio de embarque, que seria o Prior Notice. O Prior Notice, você vai fazer uma notificação da FDA sobre o que você está enviando, qual é a quantidade, quem é o seu importador, né, número de registro da empresa fabricante. Tudo isso é necessário para que haja a liberação no porto de entrada dos Estados Unidos. Né? Nós assistimos com o Prior Notice, que deve ser feito, né, toda vez que a empresa enviar realmente alimentos. Não é necessário para dispositivos médicos e medicamentos, tá? Agora, o ponto importante, né? Esses requisitos, né? Eu quero exportar cosméticos, como nós tivemos aqui uma pergunta agora. Em relação aos cosméticos, qual que é o regulatório, né? Em relação a alimentos, né? Equipamentos ou dispositivos médicos, quais são os requerimentos? Eu digo aí
em relação ao embarque, em relação a etiquetas, rotulagem? Quais são esses requerimentos exigidos pelo FDA? Então, Fernanda, cosméticos, na verdade, por enquanto, não existe um regime mandatório de cosméticos pela FDA dos Estados Unidos, tá? Existe um registro voluntário de cosméticos que só pode ser feito depois que a empresa atingir $1.000 em vendas efetivadas nos grandes como a Amazon, por exemplo. Mesmo sendo voluntário e não mandatório, elas só anunciam o produto se a empresa fabricante de cosméticos for devidamente registrada na FDA. Tá? Nós assistimos também com registro, mas conforme eu te falei, a empresa tem que estar já comercializando ou comprovar que comercializou no mínimo $1.000 em vendas, né? Seja para um distribuidor, seja diretamente para um cliente. Os rótulos é um ponto importante, tá? Os rótulos, eles precisam, as embalagens dos produtos precisam estar em conformidade com as normas da FDA. Não que eles precisem de uma aprovação, mas caso não estejam em conformidade com as normas da FDA, grandes chances existem de que esses produtos podem ficar detidos, principalmente se, por exemplo, nas... Opa, tá falhando, tá retornando. Pera lá, Elô. Pera lá, que o teu som parou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Elô? Tá me ouvindo? Elô, vamos voltar com você de novo. Se você tá me ouvindo ou não? Vamos cair tua conexão e voltar? Vamos cair sua conexão, Elô, aí você volta. Tá me ouvindo, Elô? Elô, tá me ouvindo? Vamos cair a conexão. Ó, conexão da Elô. Elô. E aí a gente volta. Elô, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Elô? Elô? A sua conexão e você volta. Aí você volta. Cai e volta. Isso, é assim mesmo, Elô? Isso, vamos aqui voltar com a Elô, tá bom? Pera lá, pessoal, estamos de volta. Já estamos voltando, assim mesmo, é ao vivo, vamos lembrar isso. Elô? Olá, Aê! Fernanda. Voltamos! A gente estava falando sobre as Estamos com esse embalagens, os problema. selos. É assim mesmo, Elô, é ao Sim. vivo, tá? Fica tranquila. É o mundo da internet, tá bom? Vamos Pois lá. é. Vamos lá. A gente estava falando Então, um pouquinho da Fernanda, questão das as etiquetas. embalagens, Pode sim, falar, Ela. as embalagens precisam estar em conformidade com as normas da FDA para evitar detenções no porto de entrada dos Estados Unidos. Certo. Então, Fernanda, Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Elô? tô te... Agora voltou tua voz. Pode falar. Então, só para eu poder te pontuar, provavelmente. Ah, a gente precisa, então, ter uma etiqueta que atenda às normativas exigidas pelo FDA, que nada mais é que a nossa Anvisa nos Estados Unidos, certo? Ele tem um regulatório. Então, por exemplo, em questão a alimentos, nós precisamos etiquetar os produtos ou necessariamente eu preciso que
essa embalagem esteja em inglês? Tá me ouvindo, Elô? É Elô? importante que as embalagens sejam adequadas. Muitas alegações feitas pela indústria de cosméticos aqui no Brasil, por exemplo, pode ser interpretado como um medicamento nos Estados Unidos. Por exemplo, um shampoo anti-caspa não é consumido nos Estados Unidos, Fernanda. Então, há uma diferença. Opa, pera lá que a Elô vai voltar de novo. Essa é a primeira live da Elô, a gente vai aqui ajudando ela no que é possível. É um assunto importante para todos, então a gente tenta aqui mais uma vez, tá bom? Celso, a gente vai te informar de novo, tá? O que a Elô estava comentando, que há diferenças entre a normativa brasileira da normativa americana, ok? Por exemplo, shampoo, tá? Anticaspa é dito como um medicamento nos Estados Unidos, ok? E não como um produto cosmético, tá? Elô, nos ouve? Elô, você nos ouve? Consigo te ouvir, só não estou conseguindo ver. Fica tranquila, a tua conexão de internet está falhando, mas a gente está te Pode ouvindo, ser, tá? A gente está te ouvindo. perfeito. Elô, nos conta o seguinte, em quanto tempo que a gente consegue obter o FDA? Então, Fernanda, para alimentos, o registro para alimentos é bem rápido. A gente fazer dentro de 24 a 48 horas úteis. Só que a partir do dia 30 de março, com a nova exigência da FDA de que as empresas adquiram um DUNS number, ou seja, um número universal, passa a ser de 7 a 15 dias úteis para a obtenção do DUNS number, e aí após isso de 24 a 48 horas para que se obtenha o registro da FDA de 11 dígitos, né, para que a empresa esteja apta a exportar. Então, primeiro eu preciso do número de UNS, né, que é o DANS, para Exato. depois eu conseguir obter o FDA, que vai fazer referência a essa numeração, que é o DANS, certo? Exato. Muitas empresas, Fernanda, elas acham que não tem esse número DANS porque nunca exportaram para os Estados Unidos. E surpreendentemente a gente faz a pesquisa, né? Porque a gente também assiste com essa questão, e aí a gente encontra o número DANS já ativo para empresas que estão cadastradas, né? Existe um banco de dados aí mundial e muitas empresas já têm o número DANS e não sabem que tem. Se a empresa já tiver, né, a gente pesquisar e constatar que a empresa já tem, 24 a 48 horas úteis. E se a empresa não tiver o número DANS, seriam de 7 a 15 dias úteis para a obtenção do número DANS e após isso 24 a 48 horas úteis, né, para que se obtenha um registro na FDA. Bacana. Então, quer dizer que se eu quero enviar uma amostra, se eu quero enviar um produto de fato para exportação em grande volume ou em pequeno volume, eu preciso efetivamente do FDA e antes disso, eu preciso dessa numeração de UNS, que é o DANS. Exato. Hoje ainda, antes do dia 30 de março, consegue-se fazer o registro sem ter o número DANS e após a data de 30 de março não vai ser mais possível. Então foi porque, na verdade, foi prorrogado esse prazo, era para ser 31 de dezembro, como muitas empresas acabaram não conseguindo fazer o número DANS, porque travou, né, empresas do mundo inteiro tentando adquirir esse número universal, esse CNPJ internacional, né? E então, a partir de 30 de março, não consegue mais fazer sem o DANS. Uhum. Hoje, as empresas que fizerem o registro
elas têm um prazo de até 30 de março para apresentar o número DANS, tá? Nós temos aqui uma pergunta que eu acho que bastante pertinente, é uma pergunta comum, importante para a gente poder responder. A Rosa Naluchito nos pergunta: como saber se há um número DANS a respeito da empresa? Então, na verdade, se você for no dnb.com, que é o Dun Bradstreet, você pode consultar se já existe um número DANS. Hoje nós temos escritório do DANS aqui no Brasil também. Vocês podem pesquisar, né? Em São Paulo existe esse escritório e aí vocês podem entrar em contato também com o DANS para saber se existe essa numeração ou se é necessário, né, que se obtenha a numeração DANS. Bacana. Elô, a gente sabe que precisa em alguns momentos de licença especial para entrar nos Estados Unidos. É um ponto que a gente precisa alarmar também. Quando é necessário a... Fernanda, não Voltei. te ouvir. Quando é necessário a licença especial? Então, depende para que tipo de produto. Se tratando, por exemplo, de alimentos, essa licença, ou seja, esse registro adicional, ele se chama FCE e seriam para produtos ácidos ou acidificados, por exemplo, molhos, produtos em conserva, ketchup, sucos que só precisam de refrigeração após a abertura. Esses produtos, eles precisam de um registro adicional, que ele tem que ser revisado produto por produto pela FDA, né, o seu processamento. Então, demora de 8 a 12 semanas e é bem mais rigoroso. Agora, se tratando, por exemplo, de dispositivos médicos, se o produto for, por exemplo, um implante, eu quero exportar para os Estados Unidos, precisa do 510K. O 510K, que é o 510K, é uma licença especial, é uma aprovação para comercializar aquele produto nos Estados Unidos. Nós, Registrar Corp, não assistimos especificamente com o 510K, né? A gente indica uma empresa parceira e é um processo mais custoso, mais demorado realmente. E alguns medicamentos que ainda não estejam na lista de monografia, né, de medicamentos de formulações já aprovadas pela FDA, elas também precisam de uma aprovação, que seria o NDA, seria o New Drug Application. Então, nesses casos, seriam licenças especiais necessárias para esses tipos de produtos, tá? Eu queria também contar com o teu apoio para a gente conversar um pouquinho sobre orgânicos, né? O Brasil, ele produz, mas ele exporta pouco. Nós conseguiríamos obter a certificação de orgânicos no mercado americano? Consegue, só que não é regulamentado pela FDA. O selo de orgânico, ele é regulamentado pelo USDA. Você pode entrar lá no usda.gov e verificar qual é o passo a passo, depende do produto, né, para estar fazendo essa solicitação para certificação no seu produto, para que você possa utilizar o selo de orgânico, tá? Ok, bacana. Então, é possível, mas precisa ter certamente uma consulta para provavelmente se adequar à normativa americana também, certo? Exato, tem que fazer todo um procedimento, verificar quais são os requerimentos e através do USDA vocês podem solicitar esse selo de orgânico para que possam utilizar, inclusive, nos produtos, né? Bacana. Elô, Fernanda, você consegue ver a minha câmera, não? não, a tua câmera está travada, mas a gente está te ouvindo bem, fica tranquila, tá bom? Tá, perfeito. Elô, a respeito aqui da América do Sul, né? Quem é hoje o maior solicitante para obtenção do FDA? Nós temos Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Peru. Quem é o maior solicitante hoje para obtenção da FDA? Realmente, primeiro lugar é o Brasil e segundo lugar é a Argentina. Depois vem os outros países, né, como o Chile, mas o Brasil realmente está no topo ali,
principalmente no que diz respeito a alimentos. Cosméticos e dispositivos médicos ainda não são muitas empresas que exportam para os Estados Unidos, tá? Mas se tratando de alimentos, realmente o Brasil está em primeiro lugar. Bacana. Ou seja, são os brasileiros, as empresas brasileiras solicitando essa entrada aí no mercado americano através da obtenção do FGA. Então, em maior número aqui na América do Sul, sem dúvida o Brasil desejando acessar esse mercado americano, certo? Exato. E depois do Brasil, a Argentina. Tá legal. O Celso Vieira nos pergunta a respeito das certificadoras brasileiras. Talvez ele esteja aqui nos perguntando se a certificação orgânica brasileira tem equivalência à certificação orgânica americana. Eu acredito que nesse ponto é mais importante você avaliar com a certificadora americana se o teu certificado com a Ecocert e algumas outras certificadoras brasileiras que nós temos aqui, se tem equivalência de certificação. Porque nós temos uma normativa brasileira um pouco complexa por auditoria ou por grupo de empresas, se obtém aí a certificação orgânica. É diferente, sim, nos Estados Unidos. Então, é importante você apresentar o seu certificado brasileiro junto à certificadora americana, tá ok? Para que você possa avaliar se é possível ter essa congruência, ter essa possibilidade em atuar com a sua certificadora já brasileira ou mudar ou ter mais de uma certificação de orgânicos aqui no Brasil. Desculpa eu ter respondido, que a gente fez uma live muito voltada para orgânicos, junto com o Ming. Sem problemas. O Ming da Organis. Seria com o USDA, não tem equivalência por enquanto, né? Teria que aplicar para o USDA. Exato. O Ming da Organis nos deu uma boa lição aqui em uma das lives que nós fizemos. Para quem perdeu, temos essas lives gravadas no YouTube, tá? No nosso site, no site da FCI. E nós temos algumas lives gravadas aqui no Instagram. Quando nós somos convidados, nós não conseguimos manter a live no Instagram, mas todas elas estão no YouTube, sem dúvida. Elo, queria te agradecer essas informações ricas que você nos trouxe. A live é sempre muito rápida, né? Temos essas falhas de conexão que é extremamente comum, tá ok? Porque é ao vivo, então tudo depende da qualidade da tua internet, da minha internet. Isso oscila muito, principalmente quando todos estão olhando aí, acessando o mercado online, né? Mas, exato, em linhas gerais, é necessário obter o FGA para quem quer enviar amostra, enviar pequena quantidade para exportação, grandes quantidades, é necessário se obter o FGA. E antes disso, temos o DUNS, que é o DANS. E, para tanto, é importante ter um agente nos Estados Unidos. Não se engane, cuidado com quem será seu agente no mercado americano. Se você vier a trabalhar, seja com um parente, com uma pequena empresa, um pequeno importador, a partir do momento que ele faz esse registro como agente, ele pode também te impedir de trabalhar com outros importadores, distribuidores. Então, vamos ficar atento às oportunidades de mercado e não se fechar a ela porque é necessário ter um agente no mercado externo. Vamos trabalhar com empresas que já efetivam esse trabalho há muitos anos por um custo muito baixo. Só que é rico esse trabalho porque nos permite trabalhar não só com o importador, mas com quantos a gente quiser no mercado americano. Esse agente nos representa no mercado americano junto ao FDA, nos apoia na licença antecipada para a questão da exportação dos produtos, seja uma amostra ou produto final para exportação. Enfim, é importante que a gente trabalhe de maneira profissional, porque acessar o mercado americano realmente é um mercado vasto, cheio de oportunidades, seja Califórnia, seja Miami, seja Los Angeles, seja onde for, vamos ter uma boa estrutura de acesso a esses mercados externos. A FCI aqui te ajuda a encontrar esses potenciais importadores em diversos mercados. No mercado americano, a gente tem acesso a dados bastante detalhados, preço do produto da concorrência, identificação de volume de compra de importação, quem são esses potenciais importadores de produtos concorrentes ou complementares. Também te apoiamos na representação internacional ou como a tua área terceirizada de comércio exterior, mas nós não fazemos o trabalho de agente, por isso que nós temos aqui a Registra Corp como nosso apoio, tá? Como nosso braço direito junto ao mercado americano. Então precisa ter uma equipe ali, junto ao FDA, nos representando, caso nós tenhamos aí
uma mercadoria retida, uma mercadoria em auditoria, uma visita à nossa fábrica aqui no Brasil, ok? Elô, quero que você volte a conversar um pouquinho sobre você, passe seus contatos, telefone, para que as pessoas também possam te procurar. Perfeito, Fernanda. Peço desculpas, né, pelos problemas Fica tranquila. técnicos, realmente. Esperamos numa outra oportunidade poder abordar. Realmente você disse que era rápido e é Muito muito rápido. rápido, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, né, a todos que acessaram. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem enviar para a Fernanda ou podem enviar para o meu e-mail brasil.com@registrarcorp.com. Nós assistimos com todos os requerimentos da FDA dos Estados Unidos, não nos envolvemos com parte comercial, né, de encontrar importadores, enfim, isso vocês podem estar entrando em contato com a FCI, com a Fernanda, e será um prazer para a gente responder a todos os questionamentos, produtores rurais, a gente não teve tempo aqui de abordar muito sobre isso, mas existe uma isenção para fazendas que não fazem processamento. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para mim um e-mail no brasil@registrarcorp.com e sucesso para todos vocês que almejam alcançar esse mercado americano, que é tão interessante, né? Sucesso a todos nós. E para quem deseja apoio na parte comercial, na identificação de potenciais importadores ou mesmo fornecedores americanos, podem entrar em contato conosco através do nosso celular 11 94 983 5097. 11 94 983 5097. A nossa equipe está totalmente remoto nesse momento. 100% da empresa agora está remoto, ok? Então, por mais que vocês liguem no nosso fixo, ele vai fazer as transferências para os celulares. Então, já te sugiro ligar no central, que é o 94 983 5097. Agradeço a todos pela companhia mais uma vez. Obrigada pela honra de ter vocês aqui hoje novamente. Essa live vai ficar gravada no YouTube, no nosso site e também aqui no Instagram. Elô, quero ter mais oportunidades com você aqui, tá bom? Muito obrigada, Fernanda. Um abraço a todos.